irmão, minha irmã. Segunda-feira, 6 de abril, segunda-feira da Semana Santa. Eu quero convidar você para refletirmos o Evangelho do dia de hoje. Lembrando a você que aqui no nosso canal nós temos todos os dias a Santa Missa. Participe conosco aqui, se for possível a você, se for do seu agrado também, do Tríduo Pascal, da Páscoa, né? Que vamos celebrar essa semana. Todos os dias aqui também temos o ofício das leituras. O programa Hora da Graça, 6h15 da tarde. E nós o Padre está fazendo uma novena até sexta-feira, novena da libertação. Diante de Jesus sacramentado, rezando o terço da libertação. Mesmo que você já perdeu alguns dias aí, não tem problema. Esteja conosco hoje, tá bom? Mais uma vez, pela primeira vez, não tem problema. Às 21 horas, aqui no meu canal do YouTube também, rezando e alcançando de Deus tantas graças. Evangelho, então, dessa segunda-feira da Semana Santa. Se encontra em João 12, versículos de 1 a 11, e diz assim. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixai-a, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós iniciamos ontem a Semana Santa. Portanto, a liturgia de hoje, terça e quarta-feira, vai nos colocando no espírito, né? No clima da coisa. Essa semana é muito importante nós entrarmos no espírito, no clima da Semana Santa. É sim, e precisa já ser a partir de hoje, e nós vamos aprofundando isso, uma semana de silêncio, de recolhimento, de oração, né? De meditação com a palavra de Deus, para que a gente chegue no clima e no espírito lá no Tríduo Pascal, na quinta-feira santa à noite. Olha, eu insisto muito com isso. Eu tenho 8 anos de padre, vou completar 9 anos de padre no fim do ano. E eu sempre bati muito nisso, desde o início do meu sacerdócio. Os católicos que nunca participaram de um tríduo, que vão à missa todo domingo. Só quando está na praia que não vai, né? Mas vai à missa todo domingo e nunca viveu um tríduo. Chega na Semana Santa, vai lá na missa da Páscoa domingo de manhã, ou vai na sexta tarde, porque chega parente e vai parente. Não, meu irmão, o Tríduo Pascal. Você precisa participar. Esse ano estamos sem as igrejas abertas, mas aí na sua casa você precisa participar do Tríduo Pascal. Organize a sua casa para esse Tríduo Pascal, né? Joga aí então no Google, como viver o Tríduo Pascal em casa, as dicas de decorar, de fazer as coisas. Porque nós precisamos de verdade viver esses 3 dias, que é uma única celebração, porque é o momento alto e ápice da nossa fé. É um momento de profunda adoração. E a adoração é um gesto que incomoda o cristão que não é cristão de alma, de coração. O Evangelho de hoje vai nos mostrar isso. Você viu ali, ó, Jesus, primeiro, fizeram um gesto para Jesus. Marta, Maria e Lázaro oferecem a Jesus um jantar, porque Jesus havia ressuscitado Lázaro. Então quiseram agradecer a bênção, a graça, né? Ô Jesus, vai lá em casa qualquer hora almoçar, jantar, nossa, eu nem sei explicar o quanto eu te devo, vai lá. Então olha, a gratuidade, chamar Jesus para dentro de casa. E muito mais do que a vergonha ou a jacuzice de Jesus vai lá em casa com os apóstolos, né? Tem gente que morre de vontade de chamar o padre e não chama porque tem vergonha. Muito mais do que isso,
Era a gratidão de Cristo que foi lá, se sentou, comeu do que tinha, estava com eles. E aí então acontece um gesto no meio desse jantar. Diz a palavra que Lázaro se senta à mesa com Jesus. Olha como Jesus está sendo bem tratado. Lázaro está fazendo, fazendo sala, fazendo social, puxando assunto, para Jesus não ficar sozinho na mesa ali, junto com tantos outros convidados. Marta, sempre ela, Marta, Marta, tu te inquietas por tantas coisas. Tá lá Marta servindo a todos, servindo a mesa, fazendo a festa acontecer, é a mulher da correria. E aí Maria, aquela que se senta aos pés do Senhor, lembra? Maria escolheu a melhor parte, essa não lhe será tirada. Uma vez que Jesus era a melhor parte da vida de Maria, o que Maria faz agora? Diz a palavra, versículo 3, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro. Não me ocorre aqui, não me vem à cabeça, e acho que nem está anotado aqui, o quanto seria de dinheiro meio litro de nardo puro e muito caro. Mas meu amigo, minha amiga, entenda, é muito dinheiro, não é pouco dinheiro. Se fosse hoje, não era R$1.000, assim, era uma preciosidade, era uma iguaria, e era dela, mulher, meio litro de um nardo muito puro. Foi assim um presente extravagante no último a Jesus. E um presente do quê? Se Lázaro já tinha ressuscitado, não foi para alcançar cura e libertação. Foi louvor, foi gratidão, foi amor. Diz ali que começa então, ungiu os pés de Jesus e enxugava com os próprios cabelos, e a casa inteira ficou tomada daquele perfume. Ela derramou o perfume. Olha que imagem bonita é essa. Todos nós temos um perfume em nós para derramar. Nossos dons, nossos talentos, nossa vida, nosso tempo, nosso dinheiro. Tudo que temos e somos é um perfume para ser derramado nos pés de Jesus com extravagância. Porque daí vem o Judas, danado, que faz a pergunta, própria do Judas Iscariotes mesmo, própria do diabo. Mas precisa tudo isso? O que ele pergunta? Foi isso que ele quis dizer, Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Bom, acho que aqui achamos então o preço. 300 moedas de prata. Lá nas parábolas de Jesus, a diária de um homem que saía para carpir 6 da manhã e voltava 6 da tarde, a diária de um trabalhador era 1 moeda de prata. Ela derramou quantas moedas aos pés de Jesus? 300 dias de serviço. Dá um ano, vamos arredondar, 12 salários mínimos nos pés de Jesus. Eita! E a gente compra 2 cartelas para o bingo da igreja e se sente a pessoa mais extravagante do mundo, Mas vamos lá, gente, olha aqui. Diante desse gesto, Judas, que era do grupo dos discípulos, o que ele diz? Precisa tudo isso? Acha que desperdício? Por que não vendeu isso e deu para os pobres? Mas foi um jeito de Judas dizer, e talvez nem ele percebeu o que estava dizendo. Jesus não vale tudo isso. Jesus é um amor, Jesus é gente boa, mas eu derramar 10 mil reais no... Não, também não precisa. Meus irmãos, é aqui que o Judas começa a ser gerado, gestado e formado em muitos de nós. Quando a gente olha para Jesus e diz assim, ele não vale o meu perfume. Por que a gente não tem vida de oração? Ai, padre, aqui é uma correria, quando eu fui, nossa, vamos ser muito honesto, a verdade mais profunda e feia é que Jesus não vale essa próxima 1 hora minha, não. O Instagram vale, Jesus não. É por isso. Por que muito católico nunca fez o tríduo? Que Jesus é 10, mas ele não vale o meu feriadão. A praia vale. Entende, querido? Como é a coisa? Por que muito católico não consegue fazer jejum nem na Sexta-feira Santa? Você já está organizando aí aquela bacalhoada, com creme de milho, sorvete de creme, e vem parente, uma bagunça. Por quê? Porque Jesus é um amor de pessoa, mas ele não vale um bacalhau. Entende o que Judas disse na lata de Jesus? E eu tenho comigo, gente, eu tenho para mim, que Judas nem percebeu o quão deselegante ele foi. Porque toda pessoa dada ao dinheiro é deselegante. Toda pessoa avarenta
Toda pessoa que ama moedinhas ou moedonas, ela fica burra mesmo, ela fala umas besteiras, ela dá umas bolas fora, assim, que é assustador. Esse é o Judas, a moeda. E outra, né, Judas? Quem é que te perguntou? E outra, Judas, o perfume não é teu, as 300 moedas não são tuas. Por que você está tão incomodado com isso? É a avareza que havia em Judas, mas o desamor por Jesus. E veja, gente, Judas era discípulo de Jesus, mas Judas não amava Jesus. Judas olhava para Jesus e dizia, ele não vale tudo isso. Eu não daria tudo isso nele, né? E aí arruma até desculpa, por que não dá isso para os pobres, né? E quantas vezes nós arrumamos também 1000 desculpas para não nos darmos e não nos derramarmos sobre Jesus, né? Seja o nosso dinheiro, seja o nosso tempo, seja a nossa vida, seja a nossa vocação. Eu tenho me assustado não, talvez não seja essa palavra, mas estou um tanto quanto admirado. O tanto de jovens, de rapazes, mas também moças, que têm mandado mensagem dizendo, padre, meu pai e a minha mãe não aceitam a minha vocação. Não aceitam a ideia de eu ir para o seminário, não aceitam a ideia de eu fazer um caminho numa comunidade de vida, não aceitam a ideia de eu ir para o mosteiro, para o convento. E aí você responde rapidinho e com 1 minuto você descobre que esse pai e essa mãe vive dentro da igreja, tem cargos e funções, mas esse pai e essa mãe, claro, eu vou dar o desconto, olhar para o próprio filho e falar, meu Deus, mas é uma vida exigente, né? Será que precisa tudo isso, filho, para ser de Deus? Mas no fundo, gente, tem muita gente dentro da igreja, pai e mãe, que olha para Jesus e diz, ele não vale esse perfume todo, não. E quando esse sentimento ou essa compreensão, meus amados, se instala dentro de nós, a gente está a um passo de se transformar em Judas, em traidor. Mas aí nós vimos essa mulher dando esse show de extravagância, de gratidão, de amor, de adoração a Jesus. E aí Jesus até diz, ela está fazendo isso aqui, tadinha, ela nem sabe, mas é profético em vista da minha sepultura, né? Que Jesus acabou sendo enterrado todo ensanguentado, sem todas as unções e ungüentos próprios que um judeu merecia e a família providenciava. E aí então, ainda dentro dessa cena, um outro personagem, a gente já viu Judas, o avarento, a gente viu Maria, a grata, e agora então nós temos aqui Lázaro. Lázaro que foi o miraculado, né? Foi em Lázaro que aconteceu o milagre da ressurreição. E diz lá a palavra, muitos judeus, sabendo que Jesus estava em Betânia, foram lá. Não só por causa de Jesus, né? Mas também por causa do Lázaro que tinha sido ressuscitado por Jesus. Então, meus irmãos, que ele cresça e eu diminua. Mas é impossível desaparecer, né? Olha, não iam só por causa de Jesus, mas também para ver o Lázaro. Quando Deus faz algo na sua vida, na minha vida, nós que recebemos algo de Deus, seja um dom, uma cura, uma bênção, um milagre, a gente não pode ofuscar Jesus, isso é verdade. Mas a gente precisa ficar em paz com o fato de que sim, as pessoas querem nos ver. Lázaro se transformou num atrativo, só que aí tem o outro lado. De algum modo, o que a Bíblia vai dizer agora, o que o Evangelho vai dizer agora sobre Lázaro, vale para você e para mim, vale para todo aquele que quer ser cristão. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Já estava decidido que Jesus ia morrer. E agora eles estão decidindo em matar Lázaro também, porque por causa dele, muitos acreditavam em Jesus. Então, irmãos e irmãs, nessa Semana Santa, no dia de hoje, derramando em Jesus nosso louvor, nossa gratidão, pedindo ao Senhor que nos liberte desse Judas frio que vai aqui dentro de nós, frio em relação ao próprio Cristo. Vamos hoje, nessa Semana Santa, também pedir ao Senhor a graça de não termos medo de sermos o Lázaro, o alvo do milagre. Porque quando Deus faz em mim e começa a fazer através de mim, muitos vão, por minha causa e através de mim, se encontrar com Jesus. Mas muitos também vão ter ciúme, vão ter ódio, Deus me livre e guarde, decidir até pela nossa própria morte. Mas tenhamos fé na ressurreição. O Salmo de hoje vai dizer, é o Salmo 27, maravilhoso, né? O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? Então, com essa palavra e derramando o nosso perfume em Jesus, que nós tenhamos uma segunda-feira abençoada, que nós tenhamos uma Semana Santa mais silenciosa, um tríduo pascal que de fato nos ressuscite, porque Jesus merece o nosso perfume, o nosso precioso derramado aos seus pés. Deus abençoe você.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.